Graça e paz, eu sou o missionário Rafael Fernandes e gostaria de estudar com você o livro do profeta Malaquias. Nós estamos iniciando esse projeto com o propósito de ajudar, com conteúdo bíblico, principalmente aquelas pessoas que têm nos auxiliado, têm nos ajudado ministerialmente. Então, é uma forma também de contribuir, de retribuir, na verdade, aquilo que vocês têm feito por minha vida, por minha família e pelo ministério que Deus me confiou. Dito isso, nós estaremos então semana após semana estudando o livro do profeta Malaquias. É o livro que atualmente eu estou estudando com a congregação a qual eu estou plantando aqui na cidade de Mara Rosa. Então, à medida que eu for estudando com eles, também estarei passando aqui para que você também possa ser abençoado através deste material. Hoje nós veremos algumas questões introdutórias do livro do profeta Malaquias e veremos um panorama do livro e os seus principais temas, a abordagem do livro e, de fato, aquilo que nos interessa, que é o conteúdo da palavra de Deus. Então, dito isso, nós iremos iniciar este maravilhoso livro. Primeiro, vamos ver que o nome do livro leva aí o nome do seu profeta, que é Malaquias. O nome Malaquias significa meu mensageiro. E com base no próprio livro, podemos deduzir o contexto histórico. Ele situa-se entre os anos de 460 a 430 a.C., ou pouco antes de Neemias se tornar governador de Jerusalém ou posteriormente durante a sua ausência. Em outras palavras, passaram-se 80 anos desde que Ageu e Zacarias incentivaram o povo a reconstruir o templo. Sua particularidade, aquilo que caracteriza a mensagem de Malaquias, é que ele anunciava a sua mensagem em estilo de diálogo, alternando a palavra de Deus e as perguntas e questionamentos da nação. O tema-chave do livro é glorificando o nome de Deus com a vida piedosa. Nós veremos uns contrastes entre a vida do ímpio e a vida do homem piedoso. Deus está chamando o seu povo, o justo, a viver em santidade de vida e a glorificar e exaltar o seu nome. O versículo-chave do livro de Malaquias se encontra-se no primeiro capítulo, no verso de número 11, que diz o seguinte: Mas, desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Era um período de difícil espera, e a desilusão havia tomado conta do coração da nação. Os tempos eram difíceis, o povo estava enfrentando uma pobreza extrema, e estavam também sendo explorados pelas potências estrangeiras. A prosperidade prometida por Ageu, caso eles reavaliassem suas prioridades, não havia se materializado. E as previsões gloriosas de Zacarias acerca do futuro rei messiânico e do dia do juízo e da restauração trazidas por Deus também ainda não haviam se cumprido. E é difícil não perder a esperança quando a espera se prolonga. E esse é um problema que nós encontramos praticamente em todos os homens, porque uma vez que Deus faz uma promessa, o nosso único trabalho é descansar e esperar o cumprimento dessa promessa. Mas o homem ele não consegue muitas vezes esperar, confiar nas promessas de Deus. Por exemplo, quando Deus chama Abraão, Abraão tinha ali aproximadamente 75 anos e sua esposa 65. Deus vai cumprir sua promessa quando ele já tem 100 anos, ou seja, 25 anos depois. E no meio do caminho, Abraão ele ouve a sua esposa, ele ouve o conselho da sua esposa para se deitar com Agar, a serva egípcia, e ali ter um filho, que é Ismael. E nós sabemos as consequências dessa desobediência e da falta de confiar na promessa de Deus. E Deus diz que ele não é o filho da promessa. O filho da promessa ainda iria nascer. Então, depois de um tempo, Deus então cumpre a sua promessa. Então veja que quanto mais demora as promessas de Deus, o homem ele vai tentar dar um jeito, uma solução e muitas vezes também se desviar dos caminhos do Senhor. Então, por causa dessa demora, entre aspas aí, porque Deus iria cumprir, como ele cumpriu essas promessas, o povo deveria apenas descansar e confiar
na palavra de Deus. O povo estava começando então a duvidar das palavras dos profetas e também a sentir que Deus havia se esquecido deles e então estavam ali decepcionados com Deus. Isto se demonstra numa atitude cada vez mais desleixada em relação ao culto e aos padrões de vida estabelecidos por Deus. Então eles começaram a cultuar a Deus de qualquer forma, a moral, né, a ética foi por água abaixo, eles não tinham mais uma vida de piedade. Por isso que é um chamado ali, né, para viver uma vida de piedade diante do Senhor. Então, de uma forma panorâmica, nós vamos ver, né, esse livro. Primeiro aspecto, né, nós vamos dividir em 6 grandes, né, aspectos e vai ter ali algumas subdivisões. Primeiro, eles duvidavam do amor de Deus. Dentro desse aspecto, nós temos então ali, eles vão falar sobre a graça eletiva de Deus e também a bênção de Deus sobre Israel. Deus vai mostrar como ele escolheu, né, o seu povo no passado e como ele demonstrou esse amor, derramando ali as suas bênçãos, o seu cuidado, a sua proteção, abençoando o seu povo, apesar, né, das infidelidades daquele povo. Na sequência, nós temos então que eles estavam ali envergonhando o nome de Deus. De que forma eles estavam envergonhando o nome de Deus? Primeiramente, eles estavam ali oferecendo sacrifícios contaminados, né? Eles traziam ali o animal coxo, cego, doente, e havia a prescrição da lei de como deveria ser ofertado ali o animal, né? Ou a oferta que deveria ser entregue. Então havia um princípio de perfeição, né, de entregar aquilo que eles tinham de melhor, as primícias, aquilo que eles tinham de melhor, serem entregues ao Senhor. Nós vamos ver, né, o porquê que eles aceitam esses animais contaminados, essas ofertas impuras. De modo geral, os sacerdotes estavam ali pensando mais com a barriga do que com a cabeça, né? Estavam pensando ali que iria faltar alimento em sua mesa devido à escassez, devido às dificuldades que a nação estava enfrentando. O terceiro aspecto que nós iremos tratar nesse livro é profanando o nome de Deus. E de que forma eles estavam ali profanando o nome de Deus? Veremos então 3 aspectos. Primeiro, o casamento com mulheres pagãs. Né? O povo de Deus estava se envolvendo com mulheres de outras nações e o problema em si não era o fato deles casarem com essas mulheres de outras nações. O problema é que eles estavam sendo influenciados pela fé dessas mulheres e assim conduzidos a adorar outros deuses, cometendo assim idolatria dentro de Israel. Outro problema que isso gerou foi o arrependimento hipócrita. Não havia de fato um arrependimento sincero, uma mudança de conduta, um abandono da idolatria. Então Deus também irá corrigir isso neste livro. E por fim, temos ali o divórcio das esposas. Eles estavam trocando ali suas esposas, abandonando suas esposas por mulheres mais jovens, abandonando a esposa da mocidade. Eu até brinco com essa expressão dizendo que os homens estavam ali trocando uma esposa de 50 anos por 2 de 25 e dessa forma estavam desagradando também a Deus, uma vez que o casamento envolve, né, 3 pessoas, um homem, uma mulher e Deus. E ao romper o casamento, eles também estavam rompendo a sua aliança com Deus. Nós iremos abordar esse aspecto de forma também mais detalhada quando chegarmos nesses versículos. O quarto aspecto que nós iremos abordar é questionando, né, a justiça de Deus. Eles estavam ali questionando essa justiça de Deus. De que forma eles estavam questionando? Eles se perguntavam onde estavam as bênçãos prometidas, né? Como eu falei, havia a questão do tempo, a demora, né, humana, né? Nós não sabemos esperar em Deus. E a resposta de Deus é que ele então iria enviar o seu mensageiro. Esse primeiro mensageiro seria ali João Batista, né, que vai se cumprir ali já dentro do aspecto do Novo Testamento, ali no livro de Mateus, os evangelhos nós vamos ver então a figura de João Batista em Mateus, João, enfim, nos evangelhos. E depois também ele anuncia o segundo mensageiro, que é o Messias, o próprio Cristo Jesus. Um aspecto que nós iremos detalhar
também dentro desses mensageiros é que João Batista, ele na verdade, ele é aquele que faz esse processo entre a antiga e a nova aliança. Embora nós, tenhamos em nossas Bíblias o livro de Malaquias como sendo o último profeta antes daquele período interbíblico, aquele período de silêncio, mas na verdade o último profeta dentro da característica bíblica é João Batista, porque o Novo Testamento ele só é aberto após a morte do seu fiador, que nesse caso é Cristo Jesus. Então, no momento da morte de Cristo Jesus, nós temos ali a ratificação pelo seu sangue da abertura do Novo Testamento. Então, João Batista é aquele que faz esse elo, mas também poderia ser chamado de o último profeta. A quinta abordagem do livro vai tratar sobre roubando da casa de Deus. E nós vamos abordar 3 aspectos dentro dessa característica. Primeiro, roubando de Deus. Segundo, roubando de si mesmo. E depois, roubando dos outros. Então, uma vez que eles não estavam trazendo à casa do Senhor as ofertas, os dízimos, aquilo que deveria ser entregue ao Senhor, eles estavam roubando ali de Deus, Não que Deus precisasse, necessitasse, mas aquilo apontava para o sacrifício de Cristo. Então tinha uma realidade espiritual por trás do sacrifício, das ofertas que ali eram entregues. Mas ele também vai tratar que eles roubavam de si mesmos, uma vez que ao não trazer ou ao não cumprir da forma que Deus havia predeterminado, pré-estabelecido, então as bênçãos sobre eles também não seriam derramadas. E por fim, eles estavam roubando de outros, uma vez que boa parte daqueles recursos que chegavam, não só recursos no sentido financeiro, mas dos sacrifícios que ali eram entregues, uma parte daqueles também era entregue aos sacerdotes, que se alimentavam e tiravam seu sustento também dos dízimos e das ofertas que ali entravam, e eles também eram orientados a entregar o dízimo, Os sacerdotes também, e os levitas eram instruídos a entregar também o dízimo. Isso era chamado de covéia. Mas também com esses recursos, com essas ofertas, os órfãos e as viúvas também tinham suas necessidades supridas. Vale lembrar que o contexto social da época era bem difícil nesse aspecto, e uma mulher viúva, se ela não tivesse um filho homem que a pudesse sustentar, possivelmente ela morreria de fome. E as crianças órfãs também, ela não tinha mais seu pai, sua mãe para cuidar. Então a igreja, o templo, supria essas necessidades. Então, uma vez que os dízimos e as ofertas não estavam sendo entregues, então essas pessoas estavam sendo desassistidas e consequentemente estavam sofrendo e padecendo. E por fim, o último aspecto que nós iremos tratar é desprezando o serviço de Deus. Nós vamos ver aí dentro desse aspecto 4 características. Primeiro, nós iremos ver os murmuradores, vamos ver também Deus falando sobre os crentes ali que estavam na nação. Vale sempre lembrar que havia sempre um remanescente fiel, ou seja, um grupo de pessoas que continuavam obedecendo a Deus e continuavam vivendo uma vida piedosa, buscando glorificar a Deus, mas quase sempre eles eram a minoria ali na nação. Também veremos ele falando sobre os malfeitores e, por fim, a promessa ali dos pregadores, tanto de João Batista quanto também de Cristo Jesus. Continuando, no ano de 538 a.C., Ciro publicou um decreto permitindo aos judeus na Babilônia voltarem para sua terra e reconstruir o templo. Nós temos essa referência bíblica, por exemplo, lá em 2 Crônicas, capítulo 36, versos 22 e 23, e também no livro de Esdras, capítulo 1. E cerca de 50 mil judeus voltaram e aceitaram esse desafio. E em 515, depois de muita demora, eles concluíram o templo. Esdras visitou esse grupo de judeus em 2 ocasiões, em 548 e depois em 445 a.C. Neemias ele tornou-se seu governador e serviu durante 12 anos. Isso vai estar registrado lá em Neemias capítulo 5, verso de número 14. Malaquias então
ele foi o último profeta que Judá ouviu antes da vinda de João Batista e do cumprimento da profecia de Malaquias 3:1. Em nosso tempo, então precisamos dar ouvidos às mensagens sobre os pecados dos santos. É interessante, e essa é uma abordagem também que Deus traz em vários outros livros da Bíblia, que ele sempre começa a disciplina, a correção pelo seu povo, pela sua casa. Só depois de fazer isso, de corrigir o seu povo, é que ele então irá corrigir as nações. E é também interessante porque a disciplina de Deus é também uma ferramenta de evangelização e transformação de outras nações. Uma vez que Deus estava ali disciplinando e restaurando a sua nação, as nações vizinhas visualizavam o poder de Deus, o poder transformador, santificador de Deus, e passavam também ali a crer e a confessar a esse Deus como único e suficiente Salvador. O livro de Malaquias ele é marcado por uma série de disputas, onde Deus faz algumas reivindicações ou afirmações e, em contrapartida, a nação de Israel discordará ou questionará a declaração de Deus. Então, Malaquias, como a gente viu lá no início, nessa forma de diálogo, ele vai tratando os pecados da nação, os desvios morais, teológicos, espirituais, e dessa forma, conversando, ele vai trazendo ali também os questionamentos de Deus, as respostas de Deus para a dificuldade que a nação estava enfrentando, e desse modo ele vai dialogando e transformando aqueles corações. Nós vamos então ver essas disputas que o livro de Malaquias então traz. A primeira disputa, eles vão dizer, Deus vai dizer que amava a nação, e eles questionam esse amor de Deus. Inclusive o nosso primeiro slide, o slide de capa, traz essa expressão, em que eu vos tenho amado. Então Deus continuava amando o seu povo, mas o seu povo havia dado as costas para Deus, havia rejeitado esse amor. Eles não conseguiam visualizar esse amor de Deus. A segunda disputa, Deus afirma que a nação havia desprezado e profanado o templo. E eles então perguntam: como temos desprezado? Uma vez que eles continuavam realizando ali os sacrifícios, é interessante que Deus vai dizer assim: olha, era melhor vocês fecharem as portas do que fazer de qualquer jeito, fazer da maneira que eu não prescrevi. Então eles perguntavam: olha, será que nós temos mesmo ali desprezado o Senhor? Então eles não concordavam com a resposta de Deus, com aquilo que Deus estava confrontando. A terceira disputa, Deus afirma que os homens viraram as costas para ele e para suas esposas. Eles negam essa atitude. Os homens estavam casando com mulheres fora da nação de Israel e adorando os deuses de suas esposas, praticando assim idolatria dentro da nação. Como nós falamos em alguns slides atrás, Deus vai abordar esse problema. Eles estavam abandonando as esposas na mocidade. Interessante isso, porque eram mulheres que haviam construído suas vidas com aqueles homens e agora estavam sendo simplesmente abandonadas, e aquele abandono refletia também na falta de compromisso que eles tinham com Deus. A ideia era que, ao se divorciar da sua esposa, eles também estavam rompendo com o próprio Deus, que era aquele que fazia o elo, aquele que sustentava o casamento. Vale sempre lembrar isso: nenhum homem, nenhuma mulher por si só são capazes de sustentar nenhuma das promessas que são feitas na hora do casamento. É necessário que Deus de fato esteja ali para fazer de fato cumprir aquelas promessas em nossas vidas e nos sustentar, nos auxiliar a cumprir tais promessas do casamento. A quarta disputa, temos então a declaração de que Deus negligenciou seu povo, e eles perguntam onde está o Deus de justiça, ao que Deus responde que enviará um mensageiro que preparará o caminho para o retorno pessoal de Deus. Ele virá como fogo para purificar a nação, removendo assim a idolatria, imoralidade e a injustiça sexual. É interessante que eles ficavam ali se perguntando, cadê a justiça de Deus? Por que Deus não age? Então Deus vai mostrar que continua
agindo, que ele continua sendo o Deus de Israel, e ele então irá purificar e sarar o seu povo. A quinta disputa que temos no livro é Deus chamando o seu povo para voltarem para ele. Ao que eles perguntam: como podemos voltar? Deus responde que eles pararam de dar seu dízimo. Deus afirma que os abençoaria em abundância, mas para isso eles deveriam agir com fidelidade para com o Senhor. E por fim, a última disputa, que temos no livro, as pessoas acusam Deus e dizem que é inútil servi-lo. Eles veem pessoas mais e orgulhosas tendo sucesso e Deus não fazendo nada contra isso. Malaquias aponta para o dom divino das Escrituras, onde ela nos faz olhar para o passado e mostra o que Deus fez para inspirar fidelidade e esperança para o futuro. Esse problema de ver o ímpio prosperando não é um problema do passado. Muitos crentes ainda hoje enfrentam esse problema, é uma realidade nas nossas igrejas. E, por exemplo, eu gosto muito do Salmo 73 nesse aspecto, porque o salmista Asaf, ele assim, olha, ele começa a olhar a prosperidade, a vida do ímpio, e ele passa a desejar aquela vida. Só então, depois de uma longa meditação, ele lembra que Deus colocou eles em lugares altos, escorregadios, e eles vão cair, serão destruídos. Então, essa prosperidade, essa alegria, tudo isso que eles vivem é ilusão. E eles serão destruídos se eles não se arrependerem. E o cristão é chamado a uma vida de piedade. E muitas vezes nessa vida de obediência e piedade, ele vai sofrer, ele vai passar privações. Ele não vai ter muitas vezes coisas básicas da vida. Mas lembrando, Deus nos sustentará. E essa é a convicção que precisamos ter também em nossos dias. Não é olhar para o ímpio, ele praticando injustiça, ele escapando. Vamos ver que a justiça é a favor. Muitas vezes ele consegue ali com os recursos fugir de sentenças. E nós muitas vezes queremos isso, desejamos isso quando não estamos bem firmados no Senhor. Dito isso, nós chegamos então à conclusão, o que nos leva a esse fechamento do livro, que é apresentado ali o caráter punitivo do dia do Senhor para os iníquos. No entanto, para os fiéis, o dia do Senhor não é um dia de punição, mas sim um dia de justiça, um dia preparado para aqueles que reverenciaram o nome do Senhor. Por fim, os 3 últimos versos, em Malaquias capítulo 4, versos 4 a 6, é um convite para lembrarmos da palavra do Senhor e como ela tem o poder de restaurar a nossa vida. Então que através desses estudos nós possamos ser edificados, transformados dia após dia para cumprirmos aquilo que Deus requer de nós. Que tenhamos uma vida piedosa que glorifique e exalte o nome de Deus. Você pode lançar aí as perguntas, suas dúvidas que possam surgir no decorrer do estudo e na medida do possível eu estarei respondendo. Você pode entrar em contato também aí através do meu WhatsApp, eu estarei deixando na descrição desse vídeo aí as formas que você pode entrar em contato e também nos auxiliar com esse trabalho. Que Deus assim aplique essa palavra no meu e no seu coração e logo mais em breve nós estaremos vendo o capítulo 1, o verso de número 1 até o número 5. Até lá, que Deus continue te abençoando. Fique com Ele.